Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, juntamente com a Elisa Cristina, minha esposa, editora, autografia. Lembrando que hoje é dia 2/7/2019, já chegaram ao nosso planeta mais de 69 milhões de novas gerações e a vida continua. Não aconteceu o fim do mundo, Jesus já voltou porque já está no nosso meio, em uma outra dimensão, que é na dimensão espiritual, né? Já voltou há muito tempo, Jesus já está trabalhando no nosso meio. Não tem esse negócio de arrebatamento, você nunca vai ver isso, tá? Ah, meu pai não viu, meu avô não viu e nem você vai ver. O que é natural, a morte é natural, a morte física é algo natural e vai continuar acontecendo, porque nós não somos o corpo, somos o espírito, a consciência, tá? A física, a ciência fala consciência, a religião fala espírito, né? E algumas filosofias falam essência, tá? Então, o que eu quero passar para você, né? É importante você viver com o pé no chão, não viver no mundo de ilusão e fantasia, tá? Isso é fantasia, a gente tem que ir pelos fatos. Até mesmo porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se houvesse o arrebatamento, como alguns falam, né, ele estaria fazendo acepção de outras que passaram pela morte física, que não tiveram oportunidade que aquelas. Então, ele já está usando de desigualdade. E Deus não utiliza de desigualdade. Deus utiliza de igualdade a todos, tá? Ele não faz acepção de pessoas. Não é só porque está na Bíblia que ele não faz acepção de pessoas, não. É questão de lógica e de raciocínio, tá? É pai de todos. Bem, pessoal, já chegaram mais de 69 milhões, talvez você esteja assistindo esse vídeo até no século 22. Os demais do século 21, ano 2050, 70, 80, devem estar assistindo esse vídeo, já não estou mais aqui, tá? Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu estou como Douglas, eu não sou Douglas, tá? Nessa escola da vida, nesse laboratório, aprisionado nesse corpo, e a gente vai ascendendo cada vez mais, aprendendo, evoluindo, né? Para que possamos alcançar níveis maiores, outros mundos superiores, e possamos estar sempre pronto para o chamado. E o resgate vem na hora certa, tá? E o chamado para mim já veio, o despertar veio em 2016, logo no início, 2015 para 2016, e só estou esperando o resgate agora, tá? Para sair da Terra. Mas vamos lá. Tem aqueles que ainda vão ficar por aqui, tem que trabalhar, tem que desenvolver, tem outros que estão chegando. Cada um tem um propósito, né? Cada ser com uma necessidade. Vamos lá, pessoal. Hoje, dia 2/7/2019. Tá. Quero agradecer os compartilhamentos, os likes, tá? Quero agradecer as pessoas aí que implantaram. Tô sabendo aí que colocaram o meu vídeo aí em alguns sites aí, né? Gratidão aí, tá? É importante que o amor, a moralidade, a integridade, a humildade, a igualdade, a simplicidade esteja sempre em primeiro lugar na nossa vida. Tá, pessoal? Vamos lá. Hoje eu vou estar falando sobre os sacrifícios. Olha, esse vídeo, ó, há muito tempo tem gente me pedindo para fazer. Eu estou pensando se eu vou fazer um e depois eu vou dar continuidade fazendo outros, né? Dentro da mesma linha, assim como o vídeo que eu fiz, Imortais, o vídeo que eu fiz falando um pouco sobre os arcontes. São inúmeros vídeos que eu fiz e dei prosseguimento com séries, né? Criei uma série de vídeos sobre o mesmo assunto. Falar sobre os sacrifícios é um assunto muito extenso, poderia ficar aqui 3, 4 horas falando. Então, de repente, eu vou fazer uma série, tá? Mas, desde já, eu vou mostrar aqui para vocês sobre os sacrifícios, que tem muita gente me fazendo essa pergunta. Pessoal, existem coisas que você não precisa entrar na Bíblia. Tá? Existem coisas que são questão de lógica e raciocínio. É raciocínio. Existem coisas, questão de raciocínio.
Não precisa ter que ler livro A, livro B, não, é você raciocinar. Tá me entendendo? Olha só, eu vou mostrar para você uma contradição bíblica, 3 contradições, tá? Uma combate a outra, sobre o mesmo assunto da mesma família. Vou falar sobre o rei Salomão e vou falar sobre o rei Davi. E eles mesmos se contradizem, eles mesmos. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu nem assisti tudo, porque ali eu já peguei logo, né? No início do vídeo eu já peguei o restante todinho. De um teólogo que ele estava apresentando, mas eu falo 2.000 contradições bíblicas, né? Mas eu falo que existe mais de 2.000 contradições bíblicas. Ele apresenta no vídeo dele mais de 50.000 contradições bíblicas. E tem mais, depois eu procurei e descobri que tem um outro teólogo que lançou um livro agora, apresentando mais de 50.000 contradições bíblicas, tá? Então eu vou mostrar só umazinha para você sobre o sacrifício. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Quero agradecer aí o testemunho aí, tá? Dos demais, são muitos testemunhos. Tive um debate bom e maravilhoso aí com um teólogo também, que hoje ele era do candomblé, alguma coisa assim, hoje ele é evangélico, acho que ele era do candomblé. E hoje ele é evangélico. E nós tivemos aí um debate muito bom. Foi legal. Deixa eu ver aqui. Quero agradecer a Rosilane, tá? Que me mandou suas palavras fazem sentido. Mandou o seguinte comentário: suas palavras fazem sentido. Todos esses grandes pastores que você falou. Aí botou pontinho, pontinho, pontinho. Poxa, eu queria saber como faço para ver meus pais. Me dê um contato de vocês. Aí entrei em contato com ela, né, e ela falou que ela sonha constantemente com os pais. Eu falei, não precisa você ter contato. Se você já sonha, o contato já é o sonho, porque você não é o corpo físico, Rosilane. Você é o espírito que está no corpo. Você não é a Rosilane, você está como a Rosilane. Aqui na Terra, passando o quê? Por uma experiência, outros vêm em missão, cada um vem com um propósito na Terra, né? Outros estão aprisionados numa escola forçada, porque não conseguem viver numa sociedade, né, onde estavam antes de vir para cá, e precisam passar por aqui. Esse dia mesmo eu estava conversando com um amigo meu, que ele falou, Douglas, eu aprendi educação e higiene em Portugal. Eu fui forçado a aprender, porque eu convivi no país e eu via que as pessoas de lá são muito limpas. Elas o tempo todo, sabe? Você não pode jogar um papel no chão, você não pode isso, não pode aquilo. Tudo são pessoas educadas, não são metidas, não. São pessoas educadas. Existem lugares que você convive ou você visita, né? Eu, por exemplo, convivo às vezes, eu passo um sufoco. Por exemplo, a esquina aqui da rua onde eu moro está cheia de lixo. A própria Conlurb, que faz a limpeza, já avisou que não é para jogar lixo. Eu não jogo lixo ali, eu guardo lixo dentro do latão na minha casa, até chegar o dia do lixeiro passar, eu coloco o lixo num lugar que ele vai passar. Mas existem pessoas que não adianta, elas têm que viver numa escola forçada. Aí uma pessoa dessa que joga lixo na esquina vai viver num país diferente ou num estado diferente, como Curitiba, Florianópolis, entre outros aí, Rio Grande do Sul. Aí vai ser forçada, porque se pegarem ela jogando alguma coisa no chão, vem aqui, qual é o seu nome? Boa tarde. Ô, sua autoridade, tudo bem? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é... Você está aqui, está visitando alguém, está na casa de algum parente? Ah, eu estou morando aqui agora. Ah, tá. Qual é a sua identidade? Por favor. Aí, por que eu fiz alguma coisa de errado? Ali o papel no chão ali. Ó, vou fazer o seguinte. Como é a primeira vez que eu vi,
eu não vou multar o senhor aqui não, mas o senhor está vendo algum papel no chão? Ah, não estou vendo não. Se o senhor jogar novamente, ou eu e meus colegas perceber que o senhor jogou ali, eu já vou comunicar que o senhor é um novo morador da cidade. Se o senhor jogar um papel ali, o senhor vai ser multado. E a multa não é barata, não. Além disso, o povo vai saber quem é o senhor, porque as pessoas vão observar o seu comportamento. Então, aquilo ali força a pessoa, sabe? Tipo assim, ou eu entro no ritmo deles, ou eu volto para onde eu estava, na bagunça, no lixo, na falta de higiene, na falta de educação, na vergonha. Assim é no mundo espiritual. Na quarta dimensão, tá? Da terceira para a quarta, que ainda tem uma dualidade. Ah, mas não, existem lugares lá maravilhosos. Assim como na Terra, que tem lugar tranquilo. É claro que a paz e o amor que você sente lá é totalmente diferente daqui da Terra, tá? Porque você não está mais no corpo físico, você não tem mais essas provas todas essa situação não tem aqui. A dor você não sente, dor no meu dedão, se eu quebrar aqui agora, pum, lá não tem nada disso, porque nós somos energia, tá me entendendo? Mas aqui tem, nós precisamos passar por essas experiências, aprender cada vez mais no físico, mas isso também é de cada ser, porque o ser que não sente a necessidade de passar, se ele não quiser passar, ele não é obrigado. Por exemplo, terminei meu tempo aqui, quero ficar 1000 anos, 2000, 10.000, 1 milhão de anos no mundo espiritual, vou ficar. É o livre arbítrio. Assim como eu tenho livre arbítrio por conhecer o bem e o mal, praticar o mal em vez do bem, ou praticar o bem em vez do mal, eu também tenho livre arbítrio de vir ou não vir. Tá me entendendo? Também tenho, mediante ao meu trabalho que eu desenvolvi aqui embaixo, com moralidade, com caráter, com amor, com perdão, principalmente perdão, né? De no mundo espiritual eu ascender para mundos melhores e superiores, onde eu falo sobre o resgate. Quando chega, está na hora de resgatar, retirar ele de lá. Chama-se arrebatamento. O arrebatamento é individual, tá me entendendo? Morreu, é retirado. Então, na medida que você vai buscando, você vai despertando. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui, eu quero agradecer aí a Rosilane, tá? Pelos comentários. E fica tranquilo, tá? Que sonho, na verdade, são encontros, tá? Vamos lá, uma coisa é você sonhar, uma coisa que você viveu ali naquele momento. Eu estava comendo sorvete com os amigos, cheguei em casa e sonhei que eu estava comendo sorvete. Outra coisa é um sonho que você não espera, uma pessoa vem no sonho, eu estou bem, fica em paz, continua a sua vida. Eu recebi inúmeros comentários aqui assim, então não é um sonho, vem trazer uma mensagem autorizada pelo Criador, tá me entendendo? Mas vamos lá, eu vou apresentar uma contradição na família aqui, a família de Davi. Provérbios capítulo 21, versículo 3, diz assim: fazer o que é justo é certo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. Fazer o que é justo é certo. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olha só que Salomão fala. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável a Deus do que oferecer sacrifícios. Ele está falando que fazer o que é justo e certo é melhor do que fazer sacrifícios. Mas vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4. Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer, o rei Salomão, e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor.
O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. 22.000 bois degolados. Ou mataram com uma enxadada, cada um mata de uma forma, tá? E 120.000 ovelhas. 120.000. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do que fizeram, mataram, tá? E ofereceram ao templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas celebravam e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricou, para justamente acompanhar os cânticos em louvar e adorar o Senhor. Ué, mas ele não falou antes que o melhor louvor e adoração é melhor do que não oferecer sacrifícios? Ué, o louvor e adoração é melhor do que não oferecer sacrifícios, e sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Pessoal, eu estou pegando um versículo, tá? E eu estou falando de uma pequena história. O Velho Testamento está cheio de histórias assim, de sacrifícios, tá? Por isso que eu falei para vocês que se vocês não estudarem sobre as tábuas sumérias, se não estudar as tábuas sumérias, se não estudar sobre a vida de Enlil, quem foi Enlil, que é Yahvé, que é Jeová, se não estudar sobre a história de Enki, que estava junto, conectado com ele, tá tudo junto, tá? Você não vai entender o porquê que eles sacrificavam esses pobres animais que morreram na mão deles, né? E foram sacrificados não para Deus, mas para um outro Deus. Até mesmo porque Jesus, quando ele veio trazer um Novo Testamento, ele veio justamente acabar com essa palhaçada. Em outras palavras, isso aqui é palhaçada. Eles não estavam servindo a Deus. E Jeová é Deus de D minúsculo. Deus está muito além de Jeová, muito além de Yahvé, tá? E um outro detalhe, tem lógica. Por exemplo, eu tenho o meu animal, né? Eu vou até chamar ele aqui. Nick! Eu vou chamar ele aqui. Esse aqui é meu animal, é o Niquinho, meu cocker spaniel, né? Meu neném. É meu neném? Neném do papai? Meu neném. Né? Fica aí agora, tá? Deita aí, deita. Vai lá pra fora. Eu vou sacrificar o meu animal, tem lógica isso? Eu vou sacrificar o meu animal que eu amo, que eu cuido desde bebê com a minha esposa, sacrificar os meus gatos, meus 2 gatos junto com ela, o Fiel e a Luna, né? Porque eu cometi um erro. Aí eu vou sacrificar ele, que não tem nada a ver com o meu erro. Isso é ignorância, isso é cegueira espiritual, em outras palavras, isso é burrice, tá? Ou isso é um acordo. Isso é um acordo. É um sacrifício que tem intenções futuras. Por exemplo, a gente vê aí sacrifício, né? Dentro dessa área que eu estou falando, sacrifício, eu apresentei uma contradição e estou apresentando um sacrifício. Agora eu vou ler o que Davi fala em Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios, olha outra contradição, são mais de 50.000. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado.
tem nada a ver com sacrifício de animais. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará um coração quebrantado e um espírito quebrantado. Ué, mas vamos lá de novo. O rei Salomão ofereceu sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo formalizavam a dedicação do templo de Deus. Amados, temos que analisar o seguinte, tá? Temos que analisar o seguinte. Quando há omissão, quando se omite ao que está acontecendo, é porque está aceitando. Se esse ser aqui, ele fosse contra, ele se manifestaria contra todos os sacrifícios. Mas ele mesmo sacrificou Sodoma e Gomorra, várias famílias no Egito. Enquanto que Jesus não sacrificou ninguém, se fez sacrifício e nunca deu nome a Deus. Jesus, em parte nenhuma, deu nome a Deus, que Deus está em todo lugar, está dentro de nós, está na nossa consciência. E Ele se faz presente como Ele quer e quando Ele quer. Deus está no universo, por isso que chamam que Deus é o universo. Deus está na natureza, está em todo lugar. Sabe como que eu vejo esses fatos aqui? Como células doentes que estavam precisando de cura. Talvez ao longo dos anos, eu creio que esses seres, esses espíritos, essas consciências, devam ter evoluído, devam ter se aperfeiçoado. Porque, inclusive, eu recebi um comentário de um internauta que ele fala: o Deus do Velho Testamento evoluiu no Novo. Eu falei, pode ser, legal. Eu achei interessante aquilo que ele falou. Não, porque eu concordo com o senhor que ele cometeu várias atrocidades mesmo no Velho Testamento, mas no Novo ele evoluiu. Mas você vê que Jesus, quando ele fala de Deus, ele fala como um personagem mesmo, tá? Como um ser que está muito além da nossa imaginação. Ele fala, ele me enviou. Quando Jesus vai à cruz, ele fala, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Em outras palavras, sabe o que Jesus quis dizer? Eles ainda vão aprender muito. Eles não sabem o que... A guerra não é contra o sangue nem contra a carne, é contra os principados. Nas regiões celestiais, quer dizer, não é nem na terra. Significa, a luta é na quarta dimensão, para que haja uma mudança aqui na terceira e nós possamos evoluir, nós possamos abrir o nosso raciocínio cada vez mais e seja desbloqueado coisas que estão bloqueadas na nossa consciência. Tem que ter uma mudança primeiro lá, na quarta dimensão, para que venha influenciar na terceira. Porque as respostas, as mensagens, a psicofonia, a psicografia, as revelações, tudo o que se fala aí nas religiões e seitas e até filosofias, porque eu recebi, os mormons, recebi uma mensagem assim, a igreja evangélica, porque recebi uma mensagem assim, tudo vem das regiões celestiais, que é o quê? A quarta dimensão, junto da terceira, conectada. Então, quando vem de lá, vem de seres tanto de luz que trabalham para a luz, como de seres que trabalham para as trevas. Deus está além delas, muito além. Não posso nem dizer, ele está em todas as dimensões, mas aonde ele se reserva, aonde ele está sempre observando tudo, como tem que trabalhar e ajudar na nossa evolução, está muito além. Por isso que Jesus
ele se refere a Deus dessa forma, Pai o tempo todo. E às vezes chamava de Senhor, mas em momento nenhum ele deu nome. Em momento nenhum ele deu nome. Então, pessoal, falando sobre os sacrifícios, a gente viu aqui agora. Dentro da Bíblia, você vê. Outro detalhe, falando sobre os sacrifícios, vou estender mais um pouquinho. Uma internauta entrou em contato comigo perguntando, pastor, o que o senhor acha dos sacrifícios feitos com animais, entregue em encruzilhadas, na praia, cachoeiras, etc. Poxa, precisa ser religioso. O animal não tem nada a ver, pessoal. Sacrifício humano também não tem nada a ver com Deus, tem a ver com outros seres que sugam a energia daquele ser por causa do ódio, da ira, da raiva. Eu já falei aqui em vídeo, inclusive eu já divulguei no Face. A raiva, o ódio, a briga, a confusão, tudo que tu imaginar de ruim, alimentam seres que trabalham com isso, para as trevas. Eles se alimentam. É uma batalha, por isso que Jesus falou, a guerra não é contra a carne nem o sangue, são contra esses seres. Seres que trabalharam para a luz. Quantos você conhece aqui no mundo físico? Vamos falar de seres espírito, tá? Que estão encarnados. Por exemplo, um irmão seu, um primo seu, que um dia serviu a Deus, não é o homem não, serviu a Deus. Mas por uma ocasião, um fato que aconteceu, ele se revoltou com aquele fato, ou a partida de alguém, ou a perca de um bom emprego, né? Ou um problema na saúde, se revoltou contra Deus, o Criador, e foi para o lado do mal. E trabalha para as trevas. Estou falando encarnado. E desencarnado tem vários seres, onde a gente tem que trabalhar essa consciência deles. Eu faço isso direto no mundo espiritual. E faço lúcido. Quando eu estou aqui, eu faço aqui. Consciente, acordado. Mas quando eu estou dormindo, eu estou do lado de lá trabalhando. No extrafísico. No mundo extrafísico. Então, é questão de raciocínio. Qualquer tipo de sacrifício que derrame sangue, ou até alimentos, tá me entendendo? A gente até respeita alimentos, mas não precisa de sacrifício. Por exemplo, o bem que eu faço a alguém, né, sem ver a quem, não posso fazer aquele bem querendo algo em troca. A gente tem que ajudar e a gente comete erros e falhas às vezes, mas é momento e a hora de se aperfeiçoar é agora, pessoal. Temos que se aperfeiçoar o tempo todo. Como eu sempre falo aqui, não é religião, Assembleia de Deus, casa A, casa B, templo B, não é isso. A religião é ajudar o próximo. Tiago fala isso no livro dele. É ajudar os órfãos, os viúvos, os necessitados. Agora nós vamos fazer um trabalho agora que todos os anos a gente faz com orfanato, idosos, abrigo de idosos, nas ruas. Nós vamos fazer agora no orfanato, vai ser dia 12. A gente quase não divulga, mas já estamos ganhando um montão de coisa. Com um pouquinho que a gente divulga, e quanto mais a gente ganha, melhor, porque a gente vai levar, a criançada vai ficar feliz, vai ganhar presente, brinquedos, tá me entendendo? Alimentos, a gente leva, lancha com eles, serve eles, aí vão vários voluntários daqui, saem os carros daqui, voluntário, o pessoal quer participar, e pessoal de várias religiões, católica, espírita, evangélica, tudo, esquece a religião, é ajudar o próximo, acabou. Então a questão do sacrifício é questão de raciocínio. Outro detalhe, dentro do sacrifício, o cara vai fazer um sacrifício, conheço vários casos assim, vai oferecer uma galinha, uma bebida, um charuto, isso e aquilo, para um ser, um espírito, porque ele gostou da mulher A. Só que aquela mulher A que ele gostou, ela é casada, ela tem 2 filhos, ela tem um bom emprego e vive bem.
Mas por ela, às vezes, trabalhar no mesmo setor dele, e ele se afinizou com ela, ele interpretou mal, pensando que ela está dando mole para ele. Na verdade, está dando mole. Ela é alegre, é uma pessoa feliz, ama a família que tem. Aí ele vai lá e faz um trabalho para um espírito que já não está mais no corpo, tá? Perturbar aquela mulher, aí combate com o espírito que está protegendo ela, que está ajudando ela, com a luz protege ela. Aí o espírito vai lá perturbar para tirar ela, e se ela não tiver nenhuma proteção, tá? Ser uma pessoa leiga nesse sentido, cega e não quer enxergar, ela acaba sendo pescada, influenciada, larga a família, perde a família e se envolve com o cara. Depois apanha, passa um montão de problema. O cara humilha ela, tá me entendendo? E depois larga ela. Prende ela por um determinado tempo. Aí depende do acordo que ele vai fazer com o espírito, tá? E depois larga ela. Aí depois ela reclama da vida. Existem vários casos, quando não é o homem fazendo com a mulher um trabalho, é a mulher fazendo com o homem. Existem vários casos, tudo envolvendo sacrifícios, tá? Porque aquele espírito, ele teve o prazer de ver que ele serviu a ele, e aquela comida, né, foi uma oferenda que veio aquele ser espiritual. E ele vai cumprir a parte dele agora, porque o outro cumpriu a parte dele. O espírito vai cumprir a parte dele, tá? Então tem coisas que não tem sentido. Uma troca, uma coisa em troca de outra. Um favor em troca de outro. Não existe isso, pessoal. O favor que a gente faz é favor. A troca não existe. O que vem depois é naturalmente. Pelo bem que você planta, é o bem que você vai colher. Agora, o mal que você plantou, você vai colher também. Então é uma questão de lógica. Tá me entendendo? Não é sacrifício, pessoal. Sabe qual é o verdadeiro sacrifício que a gente tem que fazer? É o sacrifício de amar o próximo. De procurar se esforçar para amar o próximo. De praticar o bem o tempo todo. O sacrifício de ser honesto, de ter moral. O sacrifício de ter igualdade, aplicar a igualdade, não ver ninguém melhor do que ninguém. Tá me entendendo? O sacrifício de ser honesto, o sacrifício de ser uma pessoa de luz, o sacrifício de ser íntegro, o sacrifício de ser uma pessoa de paz, de se afastar da guerra, o sacrifício de estar bem com todos, sempre plantando o amor, sabe? É esse sacrifício que a gente tem que fazer. Esse é o sacrifício que agrada o Criador. Então é questão de lógica, de despertar para isso. Tá me entendendo? Então acho que eu já resumi tudo. Você já entendeu o sacrifício que tem que ser feito, né? É o sacrifício de, agradar alguém com as coisas honestas, sabe? Porque não adianta eu andar com a Bíblia debaixo do braço, eu ir dentro do templo, se eu não for o templo, se eu não me sacrificar para mim ser o templo, dar o bom testemunho. O sacrifício de não ter um gato dentro de casa, que eu falo gato de luz, tá? O sacrifício de poder pagar as coisas, o sacrifício de não deixar o nome para o SPC, para o Serasa, o sacrifício de manter as contas em dia, se não for em dia, mas pelo menos de pagar elas. É esse sacrifício que o Criador quer, de dar um bom testemunho, o sacrifício de não fazer acepção de pessoas. O sacrifício que o Criador quer é esse, sabe? De praticar o bem o tempo todo, de fazer o que é certo, o que é agradável. A Ele é isso. É o que Salomão aqui, apresentei a contradição, né? Ele diz aqui, fazer o que é justo e certo é mais aceitável, Senhor, do que oferecer sacrifício.
Por isso que eu estou te apresentando. O sacrifício é esse. Para alguns, né? Para outros não é sacrifício. Isso daí eu já faço naturalmente. Maravilhoso. Mas para aqueles que não têm essa facilidade de fazer, utilize isso como um sacrifício. Não mata os animais não, tadinho. Ele não tem nada a ver. Eles é criação do Criador, não tem lógica. Ele aceitar que você mate para... Não tem lógica, pessoal. Tá me entendendo? Vamos viver num mundo reto, num mundo de bem. Vamos trabalhar a nossa consciência, despertar ela, mudar ela. E o ser que aceita esses tipos de sacrifício... Eu vou ler um comentário aqui. Como o vídeo já está extenso, mas eu posso ler esse comentário, posso fechar com ele, né? Em uma conversa com um médium convertido ao Evangelho sobre os sacrifícios, eu perguntei a ele, né? Eu estava falando lá no início. Ele é teólogo também. Os espíritos que são... Os espíritos... Que espíritos são esses? Espíritos enganadores. Eu conheço bem, ele falou, né? Porque ele foi, acho que do candomblé, alguma coisa. Espíritos ignorantes. Aí eu falei para ele, eu conheço bem, né? Espíritos ignorantes. Ele falou, espíritos enganadores também. Mas eu falei, eu conheço bem, espíritos ignorantes, mas também enganadores. Então, já que são esses tipos ou classe de espírito, aí ele quis entrar no debate comigo de espírito, né? Aí eu fiz um esboço aqui do que eu conversei com ele. Então, eu falei aqui para ele. Então, já que estes tipos ou classes de espíritos, por que o espírito chamado por muitos como Elohim, Jeová, Yahvé e etc., ele aceitava naturalmente o sacrifício de animais, como acabei de ler. Perguntei a ele. Já que estamos falando de espírito, são enganadores, por que ele aceitava? Ele mesmo criou, ele mesmo permite matar e ainda aceita aquilo como uma adoração para o templo? Tá. Ele pagar os pecados. Para pagar os pecados. Aí ele falou, é para pagar o pecado de toda a humanidade. Para pagar os pecados? Eu perguntei, mas Deus em sua infinita misericórdia precisava que matassem animais para oferecer a ele? Então aonde está sua misericórdia? Não precisa matar animal. Ele já perdoaria. Não foi assim que Jesus fez? Por isso que perseguiram Jesus. Jesus veio trazer um novo mandamento. Jesus veio trazer o seguinte, está tudo errado, vocês estão tudo errado. E esse Deus que vocês servem aí, ele chega a falar no Evangelho de João, capítulo 8, esse é o diabo, é o pai de vocês, né? Ele fala aqui, ou o sacrifício de animais, ou a compaixão. Eu perguntei a ele agora. Ou o sacrifício de animais, ou a compaixão, tá? Porque aqui é uma contradição. Fala tanto na compaixão como aceitável sacrifício de animais. Agora, se teu irmão pecar, errar, você vai pagar pelo pecado dele? Perguntei a ele. O teu irmão de sangue errou, foi lá na padaria, né? Criou uma dívida tremenda. Aí você vai lá e paga pelo erro dele. Você foi lá e pagou, não foi? Um exemplo. Você foi lá e pagou. Mas quem errou? Foi ele. Mas você pagou por ele? Esse é o correto? Perguntei a ele. Não é ele pagar? Como que ele vai aprender? Se você pagar, vai continuar a mesma coisa, porque ele vai continuar errando, porque já está na consciência dele. Ele tem que pagar, ele tem que aprender. Esse é o justo e o correto, né? Então, o justo é esse, certo? Ele sim, claro, ele tem que pagar. Então, botei aqui, eu agora falando com ele. Então, por que o pobre animal tem que pagar o que eu fiz? O que ele tem a ver com o meu erro? É inocente, é puro. Ele, é verdade, estou entendendo. Aí eu perguntei a ele, então, a quem esse Deus do Velho Testamento se assemelha? Aí ele ficou em silêncio. Porque eu estava dando a entender a ele que se assemelha aos espíritos que ele falou no início.
enganadores que ele servia, aos seres, tá, ignorantes, tá, que detêm o conhecimento do bem e do mal, mas aplicaram o mal. Aí tem toda uma história dos arcontes, que você tem que estudar sobre os arcontes, você que está ouvindo, tá? Você pesquisa sobre quem são os arcontes. Procura seres arcontes. Quem são os arcontes? Tem vários vídeos, tá? A religião chama de obsessores, está conectado, tá? E demônios, está conectado. Mas estuda sobre os arcontes. Está conectado com demônios e obsessores, tá? Aí ele ficou em silêncio. Você sabia que o sacrifício de animais alimenta as trevas? Aí tem que estudar sobre os arcontes. Ele ficou em silêncio. A verdade dói, mas liberta, falei para ele. Então ele despertou, né? Aí eu botei aqui, opa, despertou? Aí falei para ele. Aí ele respondeu, Jesus é Deus e fez sacrifício se fez sacrifício para acabar com esses sacrifícios. Olha a outra contradição. Aí eu mostrei a ele, tá? Qual a outra contradição? Se ele veio se fazer sacrifício para acabar com os sacrifícios que o outro Deus aceitava de D minúsculo, tá? O outro ser aceitava, para raciocinar. Então quer dizer que ele veio de uma outra dimensão, Jesus, direto com o Pai, tá? Por isso que ele fala, o Pai me enviou para acabar com a bagunça que estava aqui, com os erros, com as falhas, com sacrifícios, mortes, e se fez sacrifício. E Jesus em momento nenhum levantou a mão, quando te deres numa face, dê a outra. O bem nunca pode estar no mesmo nível do mal, pessoal. Tem que estar acima. Estar acima é suportar, é tolerar. Eles vão vir, vão atacar, vão jogar a gente no inferno, vão fazer de tudo. Mas a gente tem que ir sempre com flores, com amor e com paz. Tá me entendendo? Aí eu botei aqui para ele, né? O Deus do Velho Testamento não é o Criador do universo. Suas atitudes no Velho Testamento não condiz com as atitudes do Deus que enviou a Jesus, Yeshua, tá? Então, meu amado, minha amada, é questão de raciocínio. Se você não pesquisar, não estudar, não buscar, você não vai entender. Tem pessoas que aos poucos estão entendendo, estão juntando as peças. Tem outras que já entenderam tudo, já conseguiram montar o quebra-cabeça e agora estão só combatendo. Por isso que você vai ver aí vários vídeos na internet falando Jeová não é pai de Jesus. No outro dia eu vi um cara aí desesperado. Poxa, por que está acontecendo isso e tal? Tem que estudar. Tá me entendendo? Tem que buscar. Jesus fala, buscais e acharei. Depois daquele tempo todo, e depois de 2000 anos, ainda está escrito lá, buscai e acharei. Tem palavras que têm sentido, com toda a alteração que fizeram na Bíblia, com todas as contradições que existiam, porque isso é natural, contradições, tá? Deus diz que ele não é homem para se arrepender, né? E lá na frente ele se arrepende, destruiu uma cidade, então é uma outra. São milhares de contradições, mas a questão não é essa. A questão é a essência. Jesus bate na essência o tempo todo. Ame a Deus e ame ao próximo. Ame ao Criador e ame ao próximo. Amar é o que? É praticar, não é palavras só. É estar sempre junto, é visitar os órfãos, é visitar as viúvas, é ajudar, é doar uma cesta básica, é visitar os hospitais, é criar projetos para ajudar essas pessoas necessitadas, sabe? Então, o tempo todo temos que estar focado nisso, tá? Independente do que fizeram ou erraram, vamos esquecer, tá? Vamos recomeçar. Mas a verdade não pode deixar de ser falada e mostrada,
tá bom? Fico feliz, mais uma vez, gratidão a todos pelo carinho, pelo amor, e vai buscando o que você vai encontrando, vai orando. Ah, quero jejuar. Pode jejuar, não precisa jejuar. É a questão de consciência e raciocinar. Cada vez que você raciocinar, você vai vendo, tem muita coisa que você aprendeu como eu, que acreditava ser aquilo, e na verdade foi só uma fase que passou para uma fase maior. Foi um nível que você subiu da sua consciência. É muito difícil? Demais. Mas a gente consegue. Tá bom, pessoal? Gratidão aí a todos. Um beijo no coração, tá? Continue investindo na paz, na humildade, na simplicidade, tá? Por mais que você seja um mestre, se coloque sempre na posição de um aluno, um eterno aprendiz, tá? Para estar sempre aprendendo. Por mais que você se ache uma centelha, uma partícula, eu também faço parte de Deus, eu tenho a herança. Todos nós temos a herança. Mas se coloque sempre na simplicidade, está sempre aprendendo. Evoluir é estar sempre aprendendo. Ah, mas eu já sei, eu detenho conhecimento. Amém, graças a Deus por isso. Aprenda mais ainda. Sempre vai ter alguma coisa nova para aprender, né? Ah, mas porque eu não quero voltar, porque eu quero viver no mundo espiritual, trabalhar lá, não tem problema, fica por lá, tá? Não quer vir para um novo desafio? Então continue lá mesmo, tá me entendendo? E pergunte lá também, tá? Eu tenho falado isso porque eu já tenho falado lá de lá, no extrafísico, ó. Vai vir um montão de gente lá embaixo, vai perguntar aqui, eu quero saber minha origem, como começou tudo, qual foi os mundos que eu passei, quais minhas experiências, quero conhecer isso, tem que perguntar mesmo, é um direito de todos. Tá bom? As coisas ficando mais esparecidas, tudo fica melhor e mais fácil, tá bom, pessoal? A ascensão é isso, tem que subir, tá bom? Gratidão a todos, um forte abraço, muito obrigado, invista mesmo no amor, na integridade. Douglas Cavalcante, no Facebook, tu me acha no Livro Entre o Céu e a Terra, Livro Entre o Céu e a Terra, no Facebook, na página, e no Projeto Vitória Cristina. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos, um forte abraço, Shalom Adonai.